Já reparou que na vida nós temos mais erros do que grandes acertos? Nós falhamos muito mais do que acertamos, principalmente ali até nossos 20 e poucos anos. Talvez você consiga contar nos dedos de uma só mão quantas vezes você teve grandes acertos. Todavia, certamente somos incapazes de contar quantas vezes erramos de modo significativo ao longo de nossa vida inteira. Nós erramos muito e faz parte, cara, de verdade. Só erra quem se expõe. Assim como só acerta quem se expõe também. Então, é como é. E é evidente que ninguém em sã consciência age buscando o erro. Não, pelo contrário. Todos nós sempre buscamos o bem, sempre. Algo que nos satisfaça e que nos traga algum tipo de plenitude. Todavia, a nossa limitação na percepção daquilo que pode ser um bem verdadeiro nos faz errar. Faz parte, tá ligado? A gente vai amadurecendo ao longo da vida e melhorando essa percepção sobre aquilo que é um bem verdadeiro e aquilo que deve ter a nossa atenção. Contudo, ainda que a gente esteja atrás de um bem verdadeiro, por vezes nós erramos. E erramos não porque queremos errar. Como foi dito, ninguém em sã consciência faz algo buscando o erro, buscando o mal, não. Mas, por vezes, parece que é inevitável. Como se fizesse parte dessa nossa natureza caída, desde a saída daquele jardim, sabe? Parece que a gente sempre vai ter que errar em algum aspecto, ainda que a gente esteja atento, ainda que a gente esteja buscando um bem verdadeiro. Parece que o erro faz parte da nossa realidade. E não apenas parece, ele realmente faz. É como é, porque foi como foi. Cabe a gente aprender a lidar corretamente com isso. Meu irmão, quase tudo que você assiste aqui no canal ou consome lá no meu Instagram só existe por conta de algum erro prévio meu nas minhas condutas. Seja o meu antigo descaso com a alimentação, seja o meu antigo sedentarismo, seja a vida hedonista que eu levava, tanto faz, cara. Fato é que eu sou fruto do feedback dos meus erros. E se você parar para analisar e refletir, você provavelmente também é fruto do feedback dos seus erros. Como falamos anteriormente, parece que é inevitável, parece que a gente sempre vai errar, e a gente sempre vai errar. Principalmente no começo da vida, quando a gente está aprendendo a viver. Afinal, só se aprende a viver vivendo. Não existe vídeo no YouTube, livro que você vai ler, palestra que você vai assistir, que vai te ensinar efetivamente a acertar em todos os aspectos da vida. Não. A gente precisa colocar o pezinho na água, mergulhar, furar as ondas, tomar uns caixotes para aprender. É como é. Tudo o que vocês assistem aqui e tudo aquilo que vocês consomem lá no meu Instagram é fruto do feedback dos meus erros prévios. Ou seja, eu me coloquei em situações distintas e errei. Pois é. Assim como eu ainda me coloco em diversas situações e erro. Pois é. Com isso, eu recebo o feedback do meu erro. Eu recebo o feedback da vida, que se apresenta para mim por meio da consequência dos meus atos, o que é uma bênção e um dia a gente tem que falar sobre isso aqui no canal. E assim, a partir da consequência dos meus atos, a partir do feedback que a vida me dá, eu tenho a possibilidade de trocar a minha trajetória, de alterar a minha conduta e tentar acertar novamente. Que fique claro, meu irmão, isso aqui não é um discurso de romantização do erro, não. Obviamente que não. Eu não queria ter errado. E eu duvido que alguém que tenha tomado uma conduta equivocada fale com sinceridade que queria fazer exatamente aquilo de modo equivocado e errado e trazer a consequência negativa para a vida dela. Ninguém em sã consciência vai agir desta forma. Logo, eu também não queria ter errado. Todavia, fato é que eu errei. E muito, até chegar aqui. E eu realmente me arrependo por isso. Nós não podemos negligenciar o feedback que a vida nos dá, que é apresentado por meio da consequência dos nossos atos. Se assim o fizermos, voltaremos a errar. E aí a gente começa naquele espiral de erro, 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 na mesma situação e não entendemos o porquê, continuamos errando naquilo. E na moral, dependendo aí da tua idade, do teu contexto de vida, talvez faça parte errar de novo. Paciência, mano. É como é. Contudo, todas as vezes que nós negligenciamos, que nós cagamos pro feedback que a vida nos dá, estamos nos afastando da possibilidade de acertar. Por exemplo, eu fiquei 4 anos estudando, tentando passar para medicina. Nos primeiros 2 anos, eu simplesmente optei por não observar o feedback que o vestibular, que a própria prova me dava. No penúltimo ano, eu optei por não observar o feedback que a vida hedonista, que a vida perdida que eu levava, estava me dando. Então, dos 4 anos de vestibular que eu fiz, 3, eu falhei por não observar um feedback. Por não observar um feedback prévio que foi gerado a partir de alguma conduta minha. Nos 2 primeiros, questões mais técnicas. No penúltimo, algo mais relacionado à minha vida como um todo.
A semelhança entre esses 3 anos foi que eu negligenciei o feedback. No último ano, finalmente, eu consegui a aprovação. Porque ainda que eu não percebesse isso de modo racional, eu analisava os feedbacks anteriores. A partir da consequência daqueles atos prévios, eu pude mudar a minha conduta no último ano e acertar aquilo que precisava ser acertado e fazer aquilo que precisava ser feito. E finalmente, alcançar o meu objetivo. E aqui tem um aspecto que eu quero ressaltar e eu gostaria de trabalhar isso num próximo vídeo. Existe uma discrepância enorme entre a consequência de um erro e a consequência de um acerto. A consequência de um grande erro e a consequência de um grande acerto. E essa discrepância, ela se manifesta tal qual uma graça, porque um verdadeiro acerto tem um poder infinitamente maior do que um grande erro. Mas isso é papo para outro vídeo, e se você quiser escutar mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Além dessa questão do vestibular, por exemplo, eu já tinha tentado emagrecer outras 3 vezes antes de começar o 5x5. Em todas elas eu falhei. Eu preferi não observar o feedback que a vida havia me ofertado, mas exaltar as possíveis dificuldades que existiam naquele processo. Ou seja, eu preferia dar desculpa. Ah, minha genética é ruim. Ah, meu metabolismo é lento. Ah, é muito difícil fazer dieta. O feedback dos nossos erros, ou seja, a consequência dos nossos atos, é um aspecto da realidade, cara. Quando optamos por ignorar isso ou relativizar, estamos fugindo da realidade. E esse é um grande problema. Essa fuga da vida real é um dos nossos maiores males desde a nossa criação. E já falamos um pouco sobre isso aqui em algum vídeo do canal. Não faz sentido fugir da realidade. Não faz. Afinal, a realidade é a única coisa que nós temos. Qualquer outra coisa além da realidade é uma ilusão e nós não temos isso. Então por que caralhos nós ficamos alimentando esse desejo da fuga da realidade? Existe um motivo para isso, porque é muito mais confortável, porra. Deixamos de observar o feedback, ou seja, deixamos de analisar a consequência dos nossos atos negativos, porque é muito difícil ser confrontado pela verdade. É muito incômodo ser confrontado pela verdade. É desconfortável ser confrontado pela realidade que nos cerca, porra. Ninguém quer descobrir que é um merda. Ninguém quer descobrir que agiu errado. Ninguém quer descobrir que foi burro. É ruim. E é por isso que, por vezes, ainda que não seja resolutivo, nós escolhemos esse caminho, o da fuga da realidade. Seja por ignorar um feedback que a vida te deu, seja por utilizar um entorpecente que te tira da tua realidade, te tira daquilo que você tem, seja por qualquer outro vício que nós temos que nos afasta do real, porra. Todavia, seguir essa conduta de fuga não faz sentido e não é benéfica em nenhum cenário para a nossa vida como um todo. Irmão, nós vamos errar, é inevitável. Principalmente quanto mais jovens nós formos. Vamos errar. Basta analisar um bebê aprendendo a andar. Ali no começo da vida dele, engateando, ele começa a tentar dar os primeiros passos e cai, e cai, e cai. Diversas vezes ele cai. Até que à medida que ele vai ficando mais velho, 1, 2, 3, 4 anos, ele começa a cair com uma frequência muito menor, mas ainda assim tropeça de modo recorrente. Todavia, à medida que ele vai amadurecendo, virando uma criança formada, um adolescente, um adulto, esses episódios de queda diminuem, mas nunca acabam. Afinal, você já passou por isso, andando na rua, adulto velho, formado, e tropeça em seu próprio caminhar, tal qual uma criança. E nesse momento você sente uma enorme vergonha, porque você errou, algo que você já faz há bastante tempo. Com o passar dos anos, realmente os nossos erros tendem a diminuir, mas eles nunca vão desaparecer. Isso nunca acaba. A gente sempre vai tropeçar sem querer na rua. Faz parte. Esteja atento aos feedbacks que seus erros produzem. Perceba as consequências dos seus atos. Não fuja da realidade. Por mais difícil que seja, por pior que seja, é foda, eu sei, mas não fuja disso. Nós só temos a realidade. De coração, eu também não queria ter errado e eu me arrependo por isso. Só que talvez tudo isso seja uma feliz culpa. Algo necessário para que a gente pudesse aprender alguma coisa e chegar onde devemos chegar. Acredito que no futuro nós vamos descobrir isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Compartilha comigo a reflexão que esse vídeo te trouxe a partir do comentário. Manda esse vídeo para algum amigo que você acha que precisa ouvir esse papo. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. E me segue lá no Instagram, @joão.almeida. O link está aqui na descrição. Fiquem com Deus, um abraço. Esse foi mais um episódio do Construindo com João.